A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje eu tenho trazido aqui, quero trazer um tema. Quem pode tomar a Santa Ceia? Quem não é batizado pode tomar ou participar da Santa Ceia? Bom, muita gente fica em dúvida sobre quem pode tomar a Santa Ceia do Senhor. Alguns afirmam, amados, que qualquer pessoa pode tomá-la, crente ou incrédulo. Outros afirmam que apenas os cristãos são os que podem participar da Santa Ceia do Senhor. Aleluia! Daí também surge a pergunta: para poder tomar a Santa Ceia, o cristão deve ser batizado nas águas? Outra dúvida comum é com relação à participação das crianças. Por que elas não podem ou podem participar da Santa Ceia? Quem pode participar da Santa Ceia? Vamos lá. Glória a Deus. Não há na Bíblia um versículo específico, amados, que estabelece uma lista de quem pode e quem não pode tomar a Santa Ceia. Por isso, algumas pessoas precipitadamente defendem que a ceia do Senhor deve ser servida para todas as pessoas, independentemente de serem cristão ou não. Na verdade, esse tipo de posição tem se tornado cada vez mais comum em alguns círculos evangélicos. Bom, normalmente, quem pensa assim argumenta que a ceia é do Senhor e, portanto, não podemos privar um pecador incrédulo de participar dela. Os defensores desse tipo de interpretação até sugerem que, sob esse aspecto, a ceia do Senhor serve como um tipo de evangelização. Bom, mas esse tipo de interpretação é equivocada e perigosa, apesar de algumas pessoas pensarem o contrário. A Bíblia fornece algumas diretrizes importantes sobre quem pode participar da Santa Ceia. Bom, a Santa Ceia é uma ordenança do próprio Cristo Jesus, a sua igreja. Na noite em que o nosso Senhor instituiu o sacramento da ceia, ele pegou o pão, o abençoou e disse: isto é meu corpo oferecido em favor de vocês, em favor de vós, em favor da gente. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. Depois, tomando o cálice, ele deu graças e disse: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22:20. Tudo isso significa, amados, que no momento em que a ceia é celebrada, a igreja está reunida em comunhão para celebrar a obra redentora de Cristo. Bom, os elementos que fazem parte dessa ordenança simbolizam a carne e o sangue de Cristo. Além disso, Jesus foi claro ao dizer: fazei isto em memória de mim. Isso implica, na verdade, de que a ceia do Senhor é muito mais que um mero memorial. Ela não é uma simples lembrança. A Santa Ceia, amados, é um meio de graça. O próprio Cristo Jesus, espiritualmente, através do Espírito Santo, é o anfitrião dessa celebração, amados. Ele se oferece como alimento de seu povo. Bom, ao participar da ceia, o redimido se alimenta espiritualmente de Cristo Jesus. Certamente, isso indica que só pode tomar a Santa Ceia quem realmente é capaz de participar dela, discernindo exatamente o que ela significa. Bom, participar da Santa Ceia, amados, exige discernimento. Foi observando esse detalhe que o apóstolo Paulo forneceu a conclusão mais clara sobre quem pode tomar a Santa Ceia. Bom, primeiro ele fala do autoexame necessário que todos devem fazer antes de participar da ceia do Senhor. Bom, depois ele diz que quem come do pão e bebe do cálice sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação.
1 Coríntios 11, 28 e 29. Os intérpretes divergem da interpretação do significado do termo corpo. Alguns entendem que Paulo refere-se ao corpo de Cristo, simbolizando pelo pão. Outros entendem que Paulo se refere à igreja, isso é, à comunidade dos fiéis, como sendo o corpo de Cristo Jesus. Mas pode ser que o apóstolo esteja se referindo propositalmente a estes dois sentidos. Então, fica a seguinte pergunta: como alguém que não tem consciência do sacrifício de Jesus Cristo e que ao não discernir a comunhão em seu corpo, trata o próprio Senhor com indiferença, pode participar de uma celebração tão significativa? Ora, quem não é batizado pode tomar a Santa Ceia? Também não há um versículo, amados, bíblico que diz diferentemente que só pode participar da ceia do Senhor quem for batizado. Bom, mas o princípio bíblico certamente indica essa condição. A Bíblia diz que uma pessoa que crer no Senhor Jesus deve ser batizada, pois se torna seu discípulo. Mateus 28, 19. Dessa forma, o batismo é um símbolo externo de que uma pessoa foi recebida como parte do corpo de Jesus Cristo. Se a participação na Santa Ceia implica também na comunhão do corpo do Senhor Jesus, obviamente o batismo é uma condição elementar. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos que essa era exatamente a sequência presente na Bíblia, falando sobre a igreja primitiva. As pessoas recebiam a mensagem do Evangelho, eram batizadas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Atos 2, 38. Ora, criança pode tomar a Santa Ceia? Conforme vimos acima, amados, participar de Santa Ceia do Senhor exige autoexame, discernimento e compreensão. Dificilmente uma criança conseguirá entender todo esse profundo significado que a ceia do Senhor possui. Mas assim que a criança alcançar uma idade em que ela consiga reunir as condições necessárias das quais já falamos, certamente, amados, não haverá problema de ela ou eles se juntar à mesa do Senhor para participar de sua ceia. É claro que essa idade é particular de cada pessoa, mas ela precisa entender o que é fazer parte do corpo de Cristo. Ela precisa ter consciência de que aqueles elementos simbolizam a carne e o sangue do Senhor Jesus. Ela precisa saber que Cristo se ofereceu a si mesmo em resgate do seu povo. Ela precisa ter conhecimento, amados, de que ao participar da ceia do Senhor, ela estará se alimentando espiritualmente do próprio corpo de Cristo Jesus. Concluindo, a Bíblia certamente fornece base suficiente para entendermos, amados, quem pode tomar a Santa Ceia e quem não pode. Portanto, é preciso que sempre fique claro tudo que envolve essa importante ordenança do Senhor Jesus. Isso nos ajudará a honrar e preservar o seu significado diante daqueles que procuram desvirtuá-la, banalizando o seu propósito original. Quem pode tomar a Santa Ceia são os salvos em Jesus Cristo, que estão conscientes de seu significado e assim preparados para dela participar. Amém? Se eu vos ajudei a vocês, compartilha em nome de Jesus, para que possa ajudar outras pessoas. A paz do Senhor, fica com Deus.